Aleluia. Quero convidar você a abrir comigo no Evangelho de Mateus. Primeiro Evangelho, né? A passagem que eu vou ler hoje, ela está mencionada em 3 evangelhos, em Mateus, Marcos e João. Apenas Mateus relatou esse detalhe, né, que a gente vai falar hoje. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Há um tempo atrás, em maio, né, o pastor Antônio me convidou para ministrar, e eu estava na fazenda, e Deus começou a falar comigo nessa passagem. E aí nós não tivemos o culto. Mas essa passagem ficou guardada. E semana passada ele me fez o convite novamente. E eu comecei a orar e pedir para o Senhor, o que era para eu falar aqui hoje, né? E ele começou a falar, e essa passagem veio, né, na minha mente. Eu voltei lá na minha agenda, peguei algumas anotações e fui estudar mais, e fui meditar mais nessa passagem. O título aqui, Mateus 14, 22, diz: Jesus anda por cima do mar. Acho que eu vou ter que tirar o óculos. Não, vou tirar a máscara. Gente, eu acho que eu não estou com vírus, tá? Eu vou tentar ficar com essa máscara mais um pouco. Se eu não conseguir, eu vou ter que tirar, porque me dá a sensação de ficar tonta. É aquela sensação de rarefeito, eu acho que é assim que diz, né? Vamos ler comigo essa passagem? Mateus 14, 22. Todos encontraram? Amém, Senhor. Que a sua vontade seja feita. Deus, que eu venha falar apenas aquilo que o Senhor quer que eu fale. Apenas aquilo que o Senhor quer falar com os meus irmãos nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade, Pai, para me conduzir de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade, Pai, em nome de Jesus. Começa o seguinte: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Irmãos, fala comigo, para orar. Sozinho. Em outras versões está escrito sozinho. Eu pego essa Bíblia aqui porque a letra dela é grande, tá? E chegada já à tarde, estava ali só. 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Como Jesus estava indo para o barco? Caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro é ousado, né, gente? E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluias. Amém, amados? Essa passagem... eu fechando a Bíblia. Essa passagem aqui, ela acontece logo após a multiplicação dos pães. A primeira multiplicação. E quando fala assim, Jesus foi despedindo as multidões, quando ele ia despedir as multidões, é porque eles já tinham servido os pães. E Jesus ia despedir essas multidões que estavam ali. Só que Jesus manda que eles vão embora antes que isso seja feito.
Tem um contexto histórico aí, dizendo que as pessoas queriam fazer de Jesus um rei. Então Jesus mandou que os discípulos fossem embora antes, para que isso não afetasse o coração deles. Tá, mas não é esse ponto que nós vamos falar hoje. Jesus manda que eles vão. Aí eu olhei nos 3 evangelhos. No evangelho de Marcos diz que Jesus manda que eles peguem o barco e vão para Betsaida. No evangelho de João diz que os discípulos pegaram o barco e foram para Cafarnaum. Eu fui olhar no mapa. Simplesmente direções opostas. Talvez eles estavam indo e estavam no meio, né? Ninguém pode saber de verdade para onde que eles iam. Mas diz que vem um vento contrário. O vento contrário vem só para os discípulos, não é verdade? Ou ele vem na sua vida também? Porque na minha vem. Na minha vida vem. Então vem um vento contrário, né? E está balançando esse barco, porque ele agitou as ondas estão balançando o barco. Aí eu fui meditar, né? Eu fui analisar. Se o vento está contrário, provavelmente eles estavam indo na direção errada e o Senhor permitiu esse vento para que eles voltassem para a direção correta. Pode ser assim ou não pode? Pode. Pode sim. Se Jesus manda que eles vão para Betsaida, eles estão indo para Cafarnaum, Jesus pode corrigi-los. E ele vai usar o quê? O que ele quiser. Jesus usa o que ele quiser. Jesus usa o que é eficaz na sua vida. Nem sempre o que é eficaz na minha vida é eficaz na sua vida. Por quê? Porque nós somos muito diferentes. Nós somos pessoas que pensamos diferentes, temos problemas diferentes, temos reações diferentes nos momentos iguais para mim e para você. Eu já até comentei isso aqui. 2 filhos, né? Filhos gêmeos, filhos de um pai alcoólatra. Um nunca bebeu e o outro se tornou alcoólatra. Por que você nunca bebeu? Meu pai era alcoólatra. Ou seja, eu não quero isso para minha vida. Pergunta para o outro, por que você é alcoólatra? Porque meu pai é alcoólatra. Tiveram o mesmo pai, o mesmo ensino, a mesma lição de vida. Mas cada um tirou a lição diferente do momento que viveu. E nós somos assim também. Só que Jesus sabe o que é eficaz para você. Assim como Ele sabe o que é eficaz para que eu consiga uma mudança na minha vida. Que eu possa ser mudada, que eu possa ser transformada. Tá, vamos continuar. Diz que Jesus ficou sozinho, né? Ao entardecer, Jesus estava sozinho. Então os discípulos já tinham ido. E diz aqui que Jesus vai encontrá-los na 4ª vigília da noite. A 4ª vigília da noite é das 3 às 6 da manhã. Então Jesus demorou? Não demorou a chegar lá? Que ao entardecer, 11 quilômetros, eles estavam na metade do mar, então eles estavam mais ou menos 5,5 quilômetros. Jesus não ia gastar, ao entardecer, vamos supor, 6 horas da tarde, ele não gastaria 9 horas para chegar lá? Para andar 5 quilômetros? Eu e meu irmão andávamos isso em 8 quilômetros em 1 hora para ir para a escola. Em terra, né, gente? Não no mar. Então Jesus demorou um pouco. Jesus demorou. Provavelmente ele demorou na oração. Até Jesus, que era 100% homem e 100% Deus, ele precisou orar. Por que nós resistimos tanto à oração? Por que nós temos tanta dificuldade de separarmos um tempo a sós com Deus? Amados, não se engane, o que você pede, você recebe. O que você pede, Deus prepara para você. Eu me lembro a época que eu tinha muita dificuldade para orar. Gente, pensa uma pessoa que tinha dificuldade para orar. Eu entrava para o meu quarto, eu me ajoelhava e pensava, eu tenho que pôr o feijão para cozinhar.
Eu tenho que colocar logo porque já vai adiantando meu serviço. Demora muito por o feijão cozinhar. Não, mas eu tenho que pôr a roupa na máquina porque demora também. Então eu já posso adiantar isso. Acho que só eu que faço isso, né, gente? Vocês são mais disciplinadas. Entrou pro quarto, fechou a porta, chegou a hora de falar com Deus. Às vezes eu não ia, mas aquilo ficava na minha cabeça. Quando eu percebi, eu já tinha me levantado, já estava lá na cozinha. Então eu tinha muita dificuldade. Eu falava assim, Deus, eu preciso aprender a orar. Deus, eu preciso aprender a orar. E eu sei, amados, eu sabia que se eu não, só venceria se eu fosse para a oração. Eu só venceria se eu conseguisse isso que Jesus está fazendo aqui. Me separar com Deus. E ele gostava de orar sozinho. Às vezes ele levava 2, 3 discípulos com ele. Amados, é na individualidade. É você e ele. É você e ele. É importante oração, orar juntos? É. Amo a oração. Hoje uma irmã estava até falando comigo no culto de manhã que podia voltar à oração. Eu também acho. Eu sentindo falta da oração, de ver os irmãos, ver como os irmãos estão. Porque na oração é um tratamento mais próximo do que o culto. A oração é muito eficaz, mas você é edificado é a sós. É você e ele. É no relacionamento de intimidade que você conhece o seu pai. Que você descobre os segredos do coração dele. É na intimidade. Amém? Tudo bem, então Jesus orou e foi ter com os discípulos. E ele tinha condução? Será que os discípulos pararam para pensar? Nós vamos na frente e depois como que ele vai se ele não tem outro barco? Só tinha um barco. Só o barco de Pedro. E o barco era de Pedro, tá? O barco era de Pedro. Sabe se vocês pararam para pensar? Depois nós vamos ter que voltar para buscar Jesus. Como que Jesus vai? Eu não sei nem se vocês pararam para pensar isso. Eu parei para pensar. Nós somos muito racionais, né? De repente, amados, eles estão lá com o vento contrário, as ondas agitadas, balançando o barco. Eles estavam com dificuldade. Era comum, né? Essa tempestade, não, essa ventania no mar, nesse lugar. E de repente eles veem algo diferente. Eles veem alguém andando sobre as águas. Até então, isso nunca havia acontecido. Eu acho que nunca aconteceu mais também. O que eles pensam que é? Um fantasma. Muitas vezes Jesus quer se revelar para nós, mas nós estranhamos a forma que ele se aproxima. Nós estranhamos a forma que ele se apresenta para nós. Porque nem sempre, amados, ele virá, né, no momento de muita bonança, de muita alegria. Muitas vezes ele vem em meio à tempestade. Sabe por quê? Porque muitas vezes é a tempestade que trata você. É a tempestade que faz você se inclinar. É a tempestade que faz você se render. Ah, não, agora não tem mais jeito, então eu vou ter que orar. Acabou a esperança, agora eu tenho que orar. Não tem mais recurso. Só tem um recurso agora. Por que será que a gente espera chegar, né? Acabar os recursos. O vento vem para todos, irmãos. Como o sol. O sol nasce para todos, não nasce? Será se o rico tem problema? O pobre tem problema? O velho, o novo, o estrangeiro? Todos nós temos problemas. Todos nós precisamos desse encontro. Todos nós precisamos desse reconhecimento, desse entendimento. Infelizmente, isso às vezes demora. Demora. Moisés foi tratado de 40 em 40 anos os ciclos de vida dele. Eu não sei, nem parei de contar os meus, tá? Porque já ficou difícil.
Mas quanto tempo que você leva para perceber que Jesus está se aproximando? Quanto tempo você demora para perceber que Jesus quer um relacionamento mais próximo de você e você está perdido no meio da tempestade, preocupado com o vento, preocupado com a onda, preocupado em conservar a sua vida? O nosso instinto de sobrevivência é muito forte, né? Nós queremos nos preservar a todo custo. Nós queremos manter alguma coisa a todo custo. Mas às vezes não é isso. É muito difícil você reconhecer quem você realmente é. É muito difícil. Porque você vai se deparar com tanta coisa, com tanta fraqueza, com tanto fracasso, com tanta inutilidade às vezes. É difícil você reconhecer quem você é. É difícil olhar para quem você é. Você vai descobrir tantas feridas, tanta tristeza, tanta fortaleza na sua alma. Tem problema não, nós temos que descobrir mesmo. Você sabe por quê? Você só se livra delas depois que você as descobre. Primeiro você descobre, porque fortalezas da alma, na maioria das vezes, você não sabe que as tem. Primeiro você descobre que você tem, para depois você entrar no processo de tratamento. E o processo de tratamento é um pouco doloroso, como se fosse de uma ferida. Imagina aquela ferida com aquela casca enorme, dura, e chega lá no doutor, vai tacar um remedinho lá e vai arrancar aquela casca. O remedinho não é anestesia não, tá? O remedinho é assim, oxigenada, o mercholate, que o mercholate que doía, né? E vai arrancar aquela ferida para começar o processo de cura. Irmãos, mas é necessário? Ou você quer continuar com aquela ferida? Ou você quer continuar com as fortalezas? Ou você quer continuar com as dores, com os limites? O dia que eu entendi isso, eu comecei a orar. Falei, Senhor, eu não quero mais nenhum limite colocado na minha vida pelo inimigo. Se eu tiver algum limite na minha vida, eu quero os seus. Amados, eu comecei os processos. Eu comecei, mas eu me alegro. É difícil? Muito. Muito difícil. Mas eu tenho que me lembrar que quem está vindo se encontrar comigo é Jesus. É Ele que está se aproximando de mim. E cada uma das fortalezas que eu sou liberta, eu me aproximo mais dEle. Eu tenho um relacionamento mais íntimo com Ele. Eu me sinto mais próxima, mais cuidada, mais amada por Ele. Então vale a pena o processo. Tá, então Jesus está se aproximando. E eles estão com medo. É difícil sentir medo, não é? Aí Jesus fala, não, sou eu. Não tenham medo. Ah, Jesus. Só que Pedro é muito ousado. Pedro não queria só ficar ali naquele barco esperando Jesus se aproximar. Ele queria ir de encontro com Jesus. Ele queria mais. Ele queria um relacionamento diferenciado com Ele. Qual que é o desejo do seu coração hoje em relação a Jesus? O que você quer dele? Qual o seu desejo? Pedro queria mais. Muita ousadia. Ele foi tomado de uma ousadia. Pedro era muito ousado. Pedro falou para Jesus, tu és Cristo, Filho do Deus vivo. No capítulo 16, logo após o capítulo 14, 15, 16, Pedro é revelado, Deus revelou para Pedro, tu és Cristo, Filho do Deus vivo.
discípulo que foi revelado para ele. Então Pedro era ousado. Ele não queria ficar na zona de conforto mais. Ele nem esperou Jesus chamar. Ele se ofereceu. Jesus, você é o Senhor, eu quero ir ter contigo. E Jesus vem. Você acha que Jesus vai recusar um pedido desse? Ele fala, Jesus, eu te quero. Ele fala para você, espere um pouquinho. Não, ele fala para você, vem. Só que entre Pedro e Jesus tinha o quê? A tempestade, tinha o mar. E Pedro foi. Quem aqui iria? Quem de nós faríamos o mesmo pedido que Pedro fez? E teríamos a mesma atitude que ele? Pedro foi ousado, na convicção que ele poderia ir, porque Jesus falou para ele, vem. Amados, nós somos assim. Tem dia que nós acordamos com tanta ousadia, que se Jesus falasse, anda, eu vou lá e ando. Você fala assim, enfrenta aquele leão, eu vou lá e enfrento. Por quê? Porque tem dia que eu estou convicta, a minha fé está viva. Mas de repente, nós somos muito inteligentes, não somos? Gostamos muito de analisar as coisas. Pedro parou no caminho, ele desceu, pisou no mar, sentiu firmeza e começou a caminhar. Lá fala que Pedro caminhou em direção a Jesus. Só que de repente, ele sente o vento. De repente ele se atentou para o barulho do vento e o agitar das ondas. Nós vamos muito bem, às vezes, nos nossos processos, nas nossas lutas, mas de repente, nós vamos analisar a situação. De repente, nós paramos para observar o que está acontecendo e achamos que nós podemos arrumar uma solução muito boa. Não, eu tenho que analisar, eu tenho que achar uma forma. Eu estou mais ou menos desse jeito. Tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não sei se a água já está na minha cintura, está no meu pescoço, porque eu estou com uma situação aí que eu tenho que analisar. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa. E eu tento fazer e eu pioro a situação. Mas só eu que faço isso. Ainda bem que só eu que faço isso aqui. Ninguém mais tenta resolver a situação pensando num plano inteligente, uma estratégia inteligente. Graças a Deus por isso, porque vocês não fazem isso. Vocês deixam Deus agir. Amém? E o vento vem. E Pedro começa a se afundar. Perdeu o controle. Nós não gostamos de sair do barco, porque no barco, por mais que está agitado, tem uma superfície para eu me firmar. Está confortável. Perigoso, mas está confortável. Então, muitas vezes nós preferimos ficar no barco e esperar Jesus chegar. Jesus chegou para todos os discípulos? Chegou. Ele chegou no barco. Ele entrou no barco. Então, todos se encontraram com ele. Todos os discípulos que estavam no barco se encontraram com Jesus, porque Jesus foi para o barco. Mas Pedro não quis esperar. Quais os discípulos que andou sobre as águas? Só Pedro. Só ele teve essa experiência. Ele aproveitou a oportunidade. Amados, lutas têm que ser vistas de uma amplitude espiritual. Lutas são oportunidades. Davi, quando lutou com Golias, ele foi revelado. Ele começou a ser aclamado.
Saul matou milhares e Davi matou centenas de milhares. Davi até então era ninguém. Era só o filho de Jessé. E uma luta, um desafio que ele aceitou, ele se tornou mais conhecido e mais popular que o próprio rei. Então nós temos que aproveitar. Só que nós temos tanto medo, que nós retraímos, nós se escondemos dentro do barco, nós surgimos como Jonas. Nós afundamos o mar porque nós atentamos para as dificuldades. Isso é normal? Eu passo por isso. É normal. Só que nós temos que nos lembrar que quem vence as nossas batalhas, quem vence por nós é o Senhor. Amados, nossas batalhas são vencidas por Ele. Nossa mudança é feita através dEle. A nossa cura é feita por Ele. A nossa transformação, quem quebra as fortalezas da nossa alma é Ele. Quem conserta o problema que você está vivendo é Ele. Aí tem dia que nós estamos ousados como Pedro, e de repente nós estamos medrosos como Pedro. Sentimos medo, queremos fugir, queremos esconder. Eu penso em fugir só assim de vez em quando. Né? Uma vez por dia, 2. Ai, Jesus! Mas nós temos que entender que essas lutas que nós passamos, elas nos levam para um lugar de intimidade, no colo do nosso Pai. Você me pergunta, Eva, quais as lutas que você passou que você queria voltar atrás e não precisar passar? Nenhuma. Eu gostaria de voltar para consertar os meus erros, as escolhas erradas que eu fiz. Ah, como eu gostaria. Mas até nisso eu aprendi. Até nisso eu aprendi. Eu entendi que eu não sou ninguém, que eu não posso confiar nas minhas escolhas. Mas até nas suas escolhas erradas tem um propósito. Deus aproveita tudo para que você entenda quem você realmente é. Eu não sou nada sem Jesus. Nada. Irmãos, nada mesmo. E eu não estou falando isso aqui para dar ênfase na minha palavra, não. Eu estou falando isso aqui porque eu tenho vivido isso. Eu tenho reconhecido que eu não sou capaz. Então entenda, irmão, que essa luta que você tem passado é a oportunidade para você ser aprovado, para você ser reconhecido, para você desenvolver um relacionamento com Deus, um relacionamento de intimidade com Ele. Então Pedro começou a afundar. O que ele faz? Imediatamente ele pediu socorro. Imediatamente. Eu imagino que a água mal chegou no joelho dele. Mas às vezes nós esperamos essa água chegar, irmãos, na cintura, nos lombos, no pescoço, mergulhar a cabeça inteira. Fazer igual Jonas, ir lá para o fundo do mar. Por quê? Não sei o que nós estamos esperando. Como diz o pastor, as coisas vêm do céu, mas elas não caem de graça, não. Né? Tudo que nós precisamos vem do céu. Mas nós temos que acionar essas coisas no céu. Nós temos que clamar enquanto é tempo. Sempre vai haver um tempo.
Mas quanto mais rápido você clamar, mais rápido você sai da água. A Bíblia diz que Jonas desceu até a terra. Ele foi até o fundo do mar. Eu não sei qual era a profundidade do mar naquele lugar. Aí o peixe vem, engole Jonas. 3 dias depois ele ora. Demorou demais, não demorou? Eu não vou nem falar nada, porque vai que eu fiz pior. Então às vezes nós demoramos demais a acordar, a entender quanto nós precisamos clamar. Mas quando você não conseguir clamar, eu vou te dar uma dica. Adora. Começa a adorar. Tem hora que eu me sinto, tá tão difícil que eu não consigo orar, eu não consigo clamar. Eu começo a adorar. Jesus, eu vou te adorar, porque quando eu te adoro, você faz do jeito certo. Se eu for orar e pedir, eu corro o risco ainda de pedir errado. Então eu prefiro adorar, porque eu adoro e o Senhor vem e faz da maneira certa. Irmãos, e pensa, que escolha maravilhosa que eu faço. Começa a adorar. Começa a dizer o quanto Ele é lindo, quanto Ele é maravilhoso, quanto Ele é grande, o quanto você o ama, o quanto você o deseja. Glorifica, adora, e Ele virá. Não precisa nem orar mais, não precisa nem pedir, Ele sabe o que você precisa. É necessário que a gente fale o que a gente quer, o que a gente precisa. Mas muito mais eficaz é quando você adora. Enche a bola dele, irmãos. Ele merece. É o único que merece. Glorifica. Glorifica. Engrandece o nome dele. Diz para ele o quanto ele é lindo. O quanto ele é maravilhoso. 2 Coríntios, não precisa abrir. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 7, diz assim: que nós andamos por fé e não por vista. Amados, nós temos que aprender a andar por fé e não por vista. Porque os nossos problemas, eles são concretos, reais e visíveis. Eu não sei quanto tempo que eu ainda tenho, mas eu dei aula no 6º ano muitos anos. E chega um aluno para mim dizendo que um substantivo concreto é tudo aquilo que eu toco. É verdade. Tudo aquilo que eu toco é um substantivo concreto. Mas não é só isso que é um substantivo concreto. Substantivo concreto é tudo aquilo que não depende de outro ser para existir. Por exemplo, uma fada, ela não depende de outro ser para ela existir. Ela é concreta. Então eu explico para os meus alunos que tudo aquilo que eu posso desenhar, e se eu desenhar aquilo mesmo, é concreto. Se eu não puder desenhar, ele é abstrato. Amor, alegria, raiva, beleza. Nada disso eu consigo desenhar. Eu desenho um coração, eu desenho alguém assim, né? Para dizer que está com raiva. Então isso é abstrato. E existe a fada que é concreta, mas ela não é real. E eu quero dizer para você que Deus, Ele é concreto e Ele é real. Ele é concreto e Ele é real. Mas o meu problema eu estou vendo. E Deus eu não estou vendo. Então muitas vezes é mais fácil você se atentar para o vento que está batendo em você, que está te açoitando, do que você se lembrar que você tem uma promessa, que você tem um pai que está cuidando de você. Que é Ele que já venceu a sua batalha. Que é Ele que te dá a vitória e não é você. Que você já venceu sobre aquilo, mas você tem que passar por aquilo. Nós temos que aprender a viver por fé e não por vista. Porque pela vista a gente está vendo toda hora o problema. Ele está nos incomodando o tempo todo. Ele está assoviando o nosso ouvido o tempo todo. Está açoitando o nosso barco. Mas
Mas nós temos que trazer à existência aquilo que Deus tem para nós. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A minha vitória já está garantida. Eu tive um sonho para amanhecer, não sei se foi ontem, anteontem. Até que enfim, um sonho bom. Eu estava com a faquinha um pouco maior que essa caneta. Existia um lobo muito, muito grande. E esse lobo vinha contra mim. E no sonho eu pensava assim, pode vir? Porque eu sei, no sonho eu sabia que qualquer coisa que viesse contra mim, eu iria matar. Porque o Senhor que estaria matando no meu lugar. Era o Senhor que estava fazendo aquela obra e não eu. Eu só tinha que ter coragem. Eu só tinha que declarar, vem. E ele veio. O lobo veio. Quando ele veio, eu matei ele. E eu tinha tanta convicção, mas tanta ousadia, que eu não tive medo. E logo foi aparecendo mais. Eu, pode vir. Eu, uau. Jesus, traga a minha memória. Traga a minha memória. Nós temos que trazer a nossa memória, amados, as promessas. Nós temos que trazer a nossa memória, que a nossa vitória venha do Senhor. Não deixe as circunstâncias apagar você. Não deixe as circunstâncias afundar você. Mas creia, clame. Ele vai pegar. Imediatamente Jesus pegou Pedro pela mão e o levou para o barco. Ele não deixou Pedro perecer. E Ele não deixa a mim nem a você perecer. Ele não nos deixa. Nós temos que crer. Nós temos que determinar. Está difícil? Declara. A minha vitória vem do Senhor. Eu vou vencer, vai passar. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, eu me alegrarei. A obra não sou eu quem faço, a obra é do Senhor. É o Senhor quem faz. Amém? Amém. Vamos orar. Falei demais. Amados, vamos andar por fé. Vamos ser ousados. Vamos aprender a andar sobre as águas. Porque com Deus é assim, irmãos. Você anda sobre as águas, mas Ele também pode abrir o mar. Ele também pode acalmar a tempestade. Ele pode. Nós só temos que crer. Jesus só precisa de um coração que crê. Então, se você não crê, peça a Ele: Jesus, me ensina a crer. Me ensina a crer. O que você pedir, Ele vai te dar. Se Ele não te der, porque não está de acordo com a vontade dEle. Mas o que você creia está de acordo com a vontade dEle. Amém, irmãos? Pode crer. Ele está no controle. Irmãos, Ele está no controle. Pode perder o controle, não precisa ficar com medo de perder o controle, não. Nós temos medo de perder o controle das coisas. Quem disse que você tem controle sobre alguma coisa? O controle é dEle. É Ele que pode todas as coisas. Ele é Deus. Todas as coisas estão sobre a vida, as mãos dEle. Todo poder está sobre Ele. Aleluia. Irmãos, creia e declara, acredita. Aleluia, Jesus.
está no controle de todas as coisas. Senhor, nos ensine a confiar no Senhor. Nos ensina a andar por fé e não por aquilo que nós vemos, não por aquilo que nós sentimos, mas por aquilo que nós cremos. E nós cremos no Senhor, nós cremos no Teu poder. Aleluia! Nos encha de convicção, nos encha de ousadia e nos fortaleça, Senhor, para mais uma jornada com o Senhor. Nos dê graça, em nome de Jesus.